Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Depois dessa bela introdução da canção imortal de César Guerra Peixe, né? Retratando um dos episódios mais famosos do tema desse vídeo, que é a Guerra do Paraguai, que foi a retirada da Laguna, música que eu tocava na fanfarra, quando eu participava da fanfarra, eu tocava bumbo na fanfarra na escola, né? E imortalizada pelo traço de pena na nossa literatura pelo Visconde de Toné, né? O Visconde de Toné participou da retirada da Laguna e também ele retratou na nossa literatura esse episódio, que mais pra frente eu vou falar desse episódio, né? Que é um dos episódios mais importantes da Guerra do Paraguai, que é a nossa grande guerra patriótica, né? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul já existente, né? E talvez o segundo de todas as Américas, né? Só perdendo talvez para a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. A Guerra do Paraguai começou em 1864 e foi até 1870, e ela vai mudar totalmente a trajetória do Brasil, né? Já no seu segundo reinado, na época do Dom Pedro II, ela vai, além de formar o nosso exército, né? O Brasil só tinha a armada seria uma espécie de marinha, que inclusive era muito boa, era uma armada que rivalizava inclusive a marinha, a grande marinha da Inglaterra, né? Do século XIX, que era a rainha dos mares, né? E aí o nosso exército, como organização, ele se forma depois da Guerra do Paraguai, e os ideais abolicionistas, por conta de muitos escravos, né, ou escravizados como se fala hoje, terem aderido à luta contra os paraguaios, né, e você tinha brancos, mestiços e escravos lutando juntos no mesmo exército, os ideais abolicionistas eles foram muito mais inflamados depois da Guerra do Paraguai, bem como o movimento republicano, que vai ser um movimento que vai se fortalecer por conta do episódio da Guerra do Paraguai e vai culminar na proclamação da República, né, em 1889, por militares, Marechal Deodoro, como todos vocês já sabem, né? Bom, tem muita especulação sobre a Guerra do Paraguai, né? Eu lembro que na escola o professor falava que era um conflito de interesses imperialistas entre, por exemplo, uma Inglaterra que não queria deixar o Paraguai se tornar uma grande potência, que o Paraguai estava se tornando uma potência autoindustrial, né? E a Inglaterra queria usar o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que foi a Tríplice Aliança, né? Que participou dessa guerra, para destruir o Paraguai em nome que esse país ficasse ainda dependente de sua economia, enfim, de sua industrialização, se tornasse eternamente um país independente, dependente da Inglaterra. Esse é um discurso muito forte entre os nacionalistas sul-americanos, né, entre aquela visão anti-imperialista sul-americana. De certa forma, ela também faz sentido, mas não dá para resumir toda a Guerra do Paraguai apenas a esse fato, né? De fato, o Brasil, né, a família real brasileira, os Orleans e Bragança, né, a monarquia brasileira, o Brasil era império, ela tinha ideias muito mais liberais do que o Paraguai de Solano Lopes. Eu já vou falar do Solano Lopes logo mais, né? Então o Brasil, embora fosse um império, ele tinha ideias liberais, até por conta do Dom Pedro I mesmo, ou do José Bonifácio, da nossa independência, foi totalmente marcada pelos ideais liberais franceses, né, da Revolução Francesa, embora nós fôssemos uma monarquia. E o Brasil era muito mais liberal nesse sentido do que os nossos países vizinhos, ou boa parte dos países vizinhos, como por exemplo o Paraguai,
nessa época que estava governado por uma espécie de caudilho, né, uma espécie de ditador, que era o Francisco Solano Lopes, o Mariscal, né, que seria o Marechal, Mariscal Francisco Solano Lopes, né? O Solano Lopes, ele era de uma família de posses, né? Ele era descendente dos criollos, né? Que são os filhos de espanhóis nascidos na América, ou os descendentes espanhóis brancos, né, nascidos na América, que formou aquela elite da América hispânica depois das independências, né, da Espanha, né? Então ele era descendente de um político que também foi presidente, chamado Carlos Lopes. E o Carlos Lopes não era militar, ele era civil e queria que seus filhos servissem a pátria paraguaia, né? E o Solano Lopes, desde muito cedo, então entrou para a academia militar, né? Ele tem uma divergência, talvez até da sua origem paterna, não se sabe se sua mãe, né, ou sua avó, se eu não estou enganado, ela tinha engravidado talvez do próprio padrasto e tinham colocado, então, a relação que o Solano Lopes tinha com o padrasto era uma relação muito mais próxima do que ele tinha com a própria mãe, por exemplo, né? E o Solano Lopes, então, se mostra um garoto muito prodígio desde cedo, né? Ele foi educado na parte de filosofia, por exemplo, e de humanas, pelo grande intelectual, acho que é José Maíz, o Maíz, né? Ele era muito destacado em matemática também, mas ao mesmo tempo era um aluno rebelde, né? Então, ao mesmo tempo que ele era muito inteligente, era um aluno muito bom, ele tinha uma rebeldia, um desejo de insurgência nele muito grande. E ele, aos 19 anos, já se torna general do exército paraguaio. E ele é enviado à Europa para estudar na Europa as táticas militares que eram de última geração da época. E, inclusive, ele visitou a França do Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, Napoleão III, que o Marx escreve, né, daquele livro lá do 18 Brumário e tal, e que fez grandes reformas em Paris, né? O Paris que conhecemos hoje é graças às reformas do Napoleão III. E ele também visita a Prússia, que é a atual Alemanha. E a Prússia, que já tinha aquela tradição bélica, e o exército prussiano era o que tinha de mais moderno na época, né? Tanto que você vai ter a Guerra Franco-Prussiana depois, né? A guerra entre França e Prússia, e depois a Primeira Guerra Mundial com o Kaiser Wilhelm II, Guilherme II, a Prússia ainda era uma potência militar, né? Ele vai estudar justamente o que tinha de mais moderno das forças armadas dos países, potências militares da época, bem como na Inglaterra também, e bem como na França. E a França é um país que ele admirava muito, principalmente a figura do Napoleão. Então ele tinha aquele desejo de se tornar um grande imperador. Ele gostava de estudar sobre os grandes Césares, vamos dizer assim, os grandes imperadores e generais conquistadores do velho continente, né? E principalmente a figura do Napoleão vai marcar muito a sua educação. E ele então estuda e aprende todas essas táticas, e ele organiza o exército paraguaio, então, né? Volta ao Paraguai e organiza o exército paraguaio. Os prussianos também influenciaram muito o exército chileno. Hoje as forças armadas chilenas acho que foram abolidas, né, pelo atual presidente, mas eles têm a tradição chilena, sempre foi uma tradição prussiana também. Até aquele capacete, né, balde de carvão parecido com os capacetes alemães era usado pelas forças armadas chilenas até pouco tempo. E até as marchas, né, Alte Kameraden, todas essas marchas famosas prussianas eram as marchas militares chilenas também, até pouco tempo, e também por consequência do exército paraguaio também, né? Bom, qual a relação da América do Sul com o Paraguai, e principalmente o Brasil, que é o maior país da América do Sul, com o Paraguai? Aquela região era a região das Missões, a região das missões. Tem até um filme muito famoso da trilha sonora, cuja trilha sonora é do Ennio Morricone, né, que fez a trilha sonora do Cinema Paradiso, né, fez trilha sonora de grandes filmes do cinema hollywoodiano também, né. Um filme estrelado pelo Robert De Niro, que mostra as missões, sobretudo dos jesuítas, né, naquela região do Paraguai, perto do delta do Rio da Prata e tudo mais,
que passa pela Argentina também. E sobretudo para tentar cristianizar os povos guaranis. O Paraguai tem uma grande influência guarani, inclusive é considerado, além da sua moeda se chamar Guarani, o idioma Guarani é o segundo idioma mais falado, inclusive até hoje. As crianças aprendem até hoje o Guarani nas escolas, né, depois do espanhol lá no Paraguai, né? E o pai do Solano Lopes, ele era um hispânico, né, um espanholista, vamos dizer assim, muito preconceituoso em relação aos indígenas paraguaios, né? Tanto que ele se incomodava quando as pessoas, o povo, né, as pessoas do povo, falavam termos termos guaranis, né, falavam em Guarani, e ele queria obrigar que todo mundo falasse castelhano mesmo, né. Enfim, e aquela região Paraguai, o nome Paraguaí, né, que seria o nome do país, não se sabe ao certo a origem desse nome em Guarani, o que significa em Guarani esse nome. Mas muitos especulam que seja água que vem do mar, né? Águas que vêm do mar. Sobretudo por conta daquela região tem o Rio Paraguaí, né? E a região também do Rio da Prata, muito famoso, que justamente vai ter uma tensão muito forte, já na época ainda na época que era colônia da Espanha, né? Com as disputas dos virreinatos, né? Tinha os vice-reis, né? Daquela região sobre aquela região, né? Aquela região englobava a Bolívia, né? Partes do Peru, Chile, o Paraguai e a Argentina. E muito tempo depois, já se aproximando da Guerra do Paraguai, você tinha um ditador argentino chamado José Manuel Rosas. O Manuel Rosas, ele sonhava em expandir o Buenos Aires, por exemplo, e anexar o Paraguai, né? E era aquele sonho de se fazer a República da Prata, a grande República da Prata, né? Que inclusive vai ter conflitos com o Brasil também, né? Aquela região sempre foi muito disputada, né? E aí então ele queria expandir o território portenho, né? Que os portenhos são de Buenos Aires, para aquela região e anexar o Paraguai como parte da Argentina. Né? Algum tempo depois você vai ter a Sacramento, né? A colônia de Sacramento, que tinha uma tensão entre Portugal e Espanha naquela região do Uruguai, né? E o Brasil acabou ficando com uma boa parte do território uruguaio depois, né? Muito tempo depois, que era a província da Cisplatina. Então essa região da América do Sul, né? O sul da América do Sul, ela é uma região de muitas tensões. Disputas entre paraguaios e argentinos e brasileiros, brasileiros e uruguaios. Então você vai ter toda essa disputa, principalmente no século XIX, porque não era uma região muito bem delimitada, as fronteiras principalmente, né, a região dos Pampas, aquela região dos Pampas, ela não foi muito bem delimitada após a independência da Espanha e no caso do Brasil, de Portugal. Então essa região, ela vai ter essa disputa e essas tensões. E a Carlota Joaquina, já antes disso, né, quando vem junto com a coroa do Dom João VI para o Brasil, por conta das invasões napoleônicas em 1808, por ser uma rainha espanhola, ela influenciou muito o Dom João VI, né, na ideia de se fazer um grande império hispânico, inclusive unindo Portugal e Espanha, né, nesse grande império, vasto império que seria a América do Sul. E ela tinha muito interesse na região do Prata também, por ela se identificar, por ela ser espanhola e tudo mais. E eu, como um grande defensor da hispanidade, né, e da América hispânica também, eu, como brasileiro, também reconheço a Guerra do Paraguai, reconheço a importância da nossa guerra patriótica e desse evento, justamente para a formação do Brasil também e das instituições brasileiras. Mas embora eu seja contra o Solano Lopes, reconheço ele como uma grande figura militar, estratégica e tudo mais, eu não estaria ao lado do Solano Lopes se vivesse naquela época, mas eu acho que nós devemos dialogar muito com a América Hispânica para se formar essa grande América da latinidade, essa grande América da Nova Roma, né? Deixando, claro, as feridas do passado de lado e todos nós caminharmos juntos num sentido comum, né, hispânicos e lusitanos, né, e a América Lusa, nesse grande continente, né,
nesse grande mundo e vasto mundo, né, diverso que é a América do Sul, né? Então essa região das Misiones, né, das missões e de Sacramento, que são aquelas duas regiões tensas, né, tensionadas pelo menos, né, elas vão ficar um pouco instáveis, sobretudo desde o golpe da maioridade, né, que levou o Dom Pedro II ao trono, né, ele assume o trono com 14 anos, se eu não estou enganado, né, antes de completar a maioridade, né, porque ele estava sendo, o período da regência, né, ele estava sendo cuidado por uma tutela, ele estava sendo tutelado, né, seu pai, Dom Pedro I, volta para Portugal, bom, essa história vocês já sabem, né. Então ele assume o trono com o golpe da maioridade e tudo mais, e essas regiões, elas ainda estavam muito indefinidas, né. Bem, mas vale lembrar que o Juan Manuel Rosas, que é o ditador argentino, né, ele já reconhecia, por exemplo, a independência, depois do Juan Manuel Rosas tinha o Urquiza, né, e o Urquiza reconheceu a independência do Paraguai, né. E com um acordo com o Partido Nacional, que era um partido uruguaio, que era conhecido como Blanco, o Partido Branco no caso, né? O Partido Nacional Blanco, eles prometeram até pela permissão de poder usar a saída para o mar pelo Prata, né? De navegar pelo Prata, com a promessa de poder navegar pelo Prata, eles prometeram assegurar a soberania do Paraguai, né? Então o Partido Nacional Blanco, que era o partido que depois vai ter justamente uma disputa com os colorados, blancos e colorados no Uruguai, se não me engano essa disputa existe até hoje, né? De certa forma, né? Vai ser o que vai culminar em toda essa confusão que levou a tríplice aliança, né, de Brasil, Uruguai e Argentina contra o país de Solano Lopes, o Paraguai, na guerra. Então o Urquiza, ele já tinha essa ideia mais de reconhecer uma independência paraguaia nesse sentido também, né? Nesse tempo que o Francisco Solano Lopes, né, o Panchito, El Panchito, ou El Pancho, né? Na América Hispânica, Francisco é Pancho, né? Vai ter até o Pancho Villa no México, né? E na Espanha é Paco, Francisco é Paco, né? Eu tenho um tio que se chama Tio Paco também. E, enfim, o Solano Lopes, quando ele estava em Paris, ele conhece a futura primeira-dama do Paraguai, que era irlandesa, nasceu na Irlanda, em Cork, né? Que era Elícia Lynch, sobrenome Lynch, Elisa Lynch, que vai se casar com o Francisco Solano Lopes. Ela admirava muito, tinha até uma obsessão por ele, né? E a primeira dama do Paraguai então vai ser ela irlandesa, mas criada no Império Britânico e tudo mais, né? Então talvez daí venham essas especulações de que a Inglaterra talvez tinha um interesse enfim, essa narrativa de que era uma guerra entre a questão da Inglaterra destruir a soberania do Paraguai para ele se tornar eternamente dependente da industrialização deles. Não sei se necessariamente dá pra gente resumir a tudo isso, né? Enfim. E é curioso, assim, eu sei que não tem nenhuma relação, mas Lynch, esse sobrenome, era o sobrenome do que vai ser a Lei de Lynch, né? Que, inclusive, se eu não me engano, foi na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, da América do Norte, né? Que daí vem o nome linchamento, quando você lincha alguém, porque foi um episódio da Guerra de Secessão do General Lynch, né, que vai surgir a Lei de Lynch, teve um massacre lá, e a Lei de Lynch significa, tá relacionado com essa questão de linchamento e tudo mais, né. E o curioso é que essa primeira-dama, né, a Elícia Lynch, ela, se não me engano, ela foi enterrada ou em Paris ou na Inglaterra, ela não estava enterrada no Paraguai. E quando teve a ditadura do ditador Alfredo Stroessner, o Alfredo Stroessner foi aquele ditador do Paraguai no contexto da Operação Condor, das ditaduras da América Latina, né, do século XX, né, do século passado, né. Aí ele mandou trazer os restos mortais da antiga primeira-dama, né, Elícia Lynch, e ela foi enterrada num cemitério que se chama Cemitério da Recoleta, que eu não saberia dizer
se é o cemitério que leva um nome igual o nome de um bairro argentino, da La Recoleta, né? Que tem um cemitério muito famoso onde está Evita em Buenos Aires também. Mas eu acredito que não seja esse cemitério, eu acredito que seja um cemitério de nome igual, que é o cemitério, mas que fica em Assunção, no Paraguai, né? É um cemitério que fica no Paraguai e não na Argentina. Não saberia dizer se é o mesmo, né? Mas os restos mortais dela foram trazidos de volta para o Paraguai na época do Alfredo Stroessner, né? Então, quando o Solano Lopes volta com a primeira-dama para o Paraguai, aquela região está muito em ebulição, vamos dizer assim, está com fervendo, um caldeirão fervendo, quase em ebulição de tensões, de disputas, porque embora a Argentina, né, pelo Urquiza, e o Brasil até reconhecessem a independência do Paraguai, e aquela negociação de navegação pelo Prata, os paraguaios eles não reconheciam um território que o Império Brasileiro reivindicava, que era entre os rios Branco e Apa, né? E esse território entre os rios Branco e Apa, o Império Brasileiro reivindicava e os paraguaios não aceitavam que o Império Brasileiro, ou seja, pegasse esse território para ele, né? Fosse parte do Império Brasileiro. Então começa uma tensão muito grande, né? Com o próprio Dom Pedro II e o Império Brasileiro por parte do Solano Lopes. E aí as inimizades, que já vem encarretado de todo esse passado que eu mencionei de disputas, elas começam a se ficar mais fortes, né? Mais polarizadas, né? E inclusive os paraguaios invadem o território brasileiro, né? Na história do Brasil, né, o território do Mato Grosso do Sul, até hoje o Mato Grosso do Sul, ele tem uma rivalidade muito grande com a fronteira do Paraguai e também um pouco da Bolívia, mas principalmente do Paraguai, né? E a cultura é muito semelhante, a cultura pantaneira e a cultura do Mato Grosso era muito semelhante da cultura do paraguaia, né? Inclusive eles tomam o tererê, que no Rio Grande do Sul é o chimarrão, né? E na Argentina é o mate, que se toma quente. Mas o tererê é uma erva que se toma fria, gelada, né? Em alguns lugares do interior de São Paulo e no Mato Grosso se toma o mesmo tererê que se toma no Paraguai, né? Então eles têm uma cultura muito parecida também, de certa forma, né? Mas as disputas políticas surgem então nesse contexto, né? Enfim, então o Brasil ele teve seu território invadido, né? Não dá para falar ainda em Brasil quando teve a Batalha dos Guararapes em Pernambuco pelas invasões holandesas, mas dois episódios grandes que formam justamente o sentimento de nacionalidade brasileira, um sentimento de unidade brasileira, vai ser justamente dois episódios militares. O episódio da Batalha dos Guararapes, quando brasileiros mestiços, negros, mamelucos, cafusos e brancos também lutaram contra os invasores batavos, os invasores neerlandeses, que são os holandeses na costa do Nordeste brasileiro, né? E aí você tem um primeiro indício, talvez, de organização militar do Brasil, né? Pelo grande comandante Henrique Dias, que era um comandante negro, inclusive, né? E depois você vai ter a Guerra do Paraguai com outras figuras, né? E muito importantes, como Luiz Alves de Lima e Silva, que vai ser o Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, né? O Duque de Caxias, né? A gente fala até hoje o Exército de Caxias, né? E outras figuras muito famosas e expoentes, como o General Osório. Se eu não me engano foi o General Osório que levou um tiro na cara, ficou com a cara deformada e voltou para o campo de batalha, mesmo com o rosto deformado. Então histórias de heroísmo muito grandes, né? Que você vai ter, e também de coisas terríveis, de massacres, né? Sobretudo do envio daqueles mais vulneráveis, né? Por exemplo, no lado paraguaio se enviou muitas crianças para a guerra, né? Crianças guaranis, crianças indígenas para morrer no campo de batalha, com poucas armas, iam para o campo de batalha descalços, né? Não tinha nem uniforme decente para lutar na guerra. A Argentina mandou muito dos seus lanceiros, e a Argentina, por incrível que pareça, ela já teve uma população negra grande na Argentina, e dizem que ela acabou com sua população negra praticamente, ou ela foi incorporada nos mestiços argentinos e foi se embranquecendo por conta dos imigrantes,
ou boa parte desses negros foram enviados para as guerras que a Argentina empreendeu e acabaram desaparecendo nas guerras, e talvez até uma quantidade de população negra, né? Teve a história dos lanceiros negros, inclusive os lanceiros negros que participaram da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul também, né? E o Brasil enviava os escravos para a guerra e com a promessa de libertá-los se eles voltassem vivos para casa, né? Então, como eu disse, trouxe toda essa ideia de abolicionismo, né? E repensaram o modelo de escravidão por conta da Guerra do Paraguai também, né? Expressões racistas surgiram, né? Principalmente por parte dos paraguaios, que chamavam os brasileiros de monos, né? Mono em espanhol é macaco, porque boa parte dos soldados era negra, né? E os paraguaios, de uma forma racista e preconceituosa, chamavam os brasileiros assim. Inclusive até hoje, infelizmente, é uma coisa triste de dizer, se você vai em algumas regiões e fala que é brasileiro, às vezes até com um tom de humor, um humor que não tem graça nenhuma, né, na minha opinião, e eles te tratam dessa forma também, né? Embora sejam mestiços também, mestiços indígenas também, mas por conta da cor da pele ficou essa ideia, e ainda é uma herança dessa época da Guerra do Paraguai também, né? Tem várias coisas que se fala, né? Por exemplo, aquela ideia de que boa parte da população masculina do Paraguai foi erradicada, foi destruída, né? E aí ficou com deficitária os homens no Paraguai, né? Porque os poucos homens que ficaram eram homens de pouca idade, porque foi enviado homens até de 12, 13 anos para a guerra, né? Então os homens do Paraguai que sobreviveram àquele massacre todo eram homens jovens, né? Que se tornariam homens no futuro, né? Cresceriam depois, mas a boa parte da população masculina adulta do Paraguai foi praticamente erradicada, né? Com uma espécie de genocídio, né? Não deixa de ser um genocídio também, né? Bem, eu falei já do líder paraguaio, Solano Lopes, mas vamos falar um pouco do líder brasileiro que se envolveu nesse conflito também, né? Que seria o nosso grande Dom Pedro II de Alcântara, né? O pai dos brasileiros, né? Eu tenho uma biografia dele muito legal aqui, que chama Dom Pedro II, né? Perfis Brasileiros, do José Murilo de Carvalho, um dos meus historiadores favoritos brasileiros e tudo mais, né? Que fez o Formação das Almas, Os Bestializados, todos esses trabalhos clássicos da história do Brasil, né? E esse livro aqui conta uma biografia do Dom Pedro II, né? E aí vai falar toda essa questão, ele nascido no Rio de Janeiro, descendente dos Habsburgos por parte de mãe, né? Que era da Imperatriz Leopoldina, e dos Bourbon e Bragança, né? Por parte de pai, que era o Dom Pedro. E ele pegou muito a aparência da mãe. Ele era de pele clara, olhos azuis, um sujeito alto, né? E ele era uma pessoa muito afeita à ciência. Era um imperador, mas ele gostava muito das coisas, das novidades da Europa. E é um sujeito que viveu, assim como o Brasil é até hoje, num país muito controverso, que mantinha um sistema escravocrata, mas era afeito às inovações da Europa. Essa eterna dualidade entre passado tradicional e futuro progressista, ou do progresso do Brasil, né, que vai permear a história do Brasil e permeia até hoje a nossa sociedade. O Dom Pedro II, se sabe que ele tinha muita insatisfação do sistema de escravidão, escravocrata do Brasil, mas ele, por conta da pressão dos latifundiários, não podia, de certa forma, alforriar todos os escravos, embora todos os empregados da Casa Real eram todos negros livres, né? Escravos livres, escravizados livres. Então ele era um sujeito muito frente a seu tempo, né? Amante de fotografia, tinha uma coleção de fotografia e de múmias. Ele viajou para o Egito, né? Trouxe várias múmias e tirou muitas fotos, que infelizmente foi consumido pelo fogo, né? Pelo descaso à história e à cultura que o Brasil infelizmente tem, quando teve o incêndio do Museu Nacional em 2018, se eu não me engano, né? O incêndio do Museu Nacional, e o Brasil era um dos países do mundo que tinha a maior coleção de múmias egípcias, graças ao Dom Pedro II, que trouxe, né? Era casado com a Dona Teresa Cristina, né? Mãe dos brasileiros, Dona Teresa Cristina, que não chegou a ter talvez a mesma grandiosidade e importância
né, como a mãe de Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina, mas ela foi muito presente e forte também, né? Ela era de uma aristocracia napolitana, né? Se eu não me engano, ela era da Casa Real Napolitana e tal. E você tinha, por exemplo, a Princesa Isabel, né? A filha do Dom Pedro II, mais famosa por conta da Lei Áurea, né? Que vai ter em 1888, 13 de maio de 1888. Mas antes mesmo, ela era muito conhecida por conta do genro do Dom Pedro II, que era o Conde d'Eu. O Conde d'Eu francês, né? Era o marido da Princesa Isabel. E ele vai ser uma figura muito importante, inclusive no contexto da Guerra do Paraguai, né? A presença do Conde d'Eu vai ser muito importante também, não só dele, como também do próprio Dom Pedro II, né? Inclusive, quando um dos medos que os republicanos tinham, né, até quando se proclamou a República no Brasil, era de que pela sucessão, como a filha do Dom Pedro II era uma mulher, a Princesa Isabel, era que o Conde d'Eu assumisse a sucessão do Dom Pedro II. E ele era estrangeiro, ele era francês, né? Então, isso era uma coisa que gerou um descontentamento muito grande, porque o Brasil podia ter um próximo imperador estrangeiro, francês, e os brasileiros não queriam estar com um representante maior do seu país, de novo nas mãos de um estrangeiro, uma vez que o Brasil já era independente, né? Não era o motivo principal, mas era um dos motivos desse descontentamento que sobretudo os republicanos vão ter depois, principalmente depois da Guerra do Paraguai, por conta de todo esse contexto, né? O Dom Pedro II modernizou o Brasil, né? Principalmente com o Barão de Mauá, né? O evangelista, né? Irineu Evangelista de Souza, né? Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que fez a São Paulo Railway, né? E ele rasgou todos os interiores do Brasil com linhas férreas, né? Com linhas férreas, sobretudo no ciclo já da economia cafeeira, quando o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo, né? Mas isso aí talvez é um tema para um outro vídeo, né? Vamos focar na Guerra do Paraguai. Então era basicamente a disputa entre o nosso grande líder brasileiro, Dom Pedro II, contra o caudilho, imperador e ditador, vamos dizer assim, do Paraguai, Solano Lopes, né? Vocês já devem ter ouvido falar do nome Humaitá, ou Humaitá. Era uma região próxima ao Rio Paraguai, né? Onde o Solano Lopes, depois considerando o imperador Dom Pedro II como um traidor, chamando ele de traidor rei dos macacos, né? Dessa forma preconceituosa, né? Ele destinou todas as suas esquadras para fazer uma segurança dessa região do Humaitá. E você tinha também já vindo de uma região onde foi muito militarizada também, que era a região de Corrientes, na Argentina. Inclusive em Buenos Aires tem uma avenida muito grande chamada Avenida Corrientes, né? Se não me engano, não fica muito longe da 9 de Julho também, em Buenos Aires, né? Então, você já tinha toda essa questão de militarização do território, né? Por parte dessas tensões do Humaitá. O Carlos, né? Carlos Lopes envia um representante ao Brasil, mas parece que não tinha realmente negociação nenhuma. E aí com esse caldeirão fervilhando se começam as primeiras tensões, né? O Brasil vai enviar tropas, né? E naquela região, por conta do percurso não poder ser feito totalmente com linhas férreas, o Brasil ainda estava num processo de expansão das linhas férreas. Você tem, por exemplo, grandes marchas com tropas sendo assoladas pela fome, pela febre amarela, principalmente, a febre de tifo, não sei se eu estou enganado, mas febre amarela principalmente, então com doenças terríveis, e boa parte desses homens não morreram necessariamente no campo de batalha. Eles vieram a falecer justamente por essas adversidades do território e por essas endemias, né, endêmicas, por questões endêmicas, doenças em todo o trajeto que eles faziam, né? Então, existem vários episódios famosos dessa guerra, inclusive que os nomes estão muito presentes
inclusive no nosso cotidiano, principalmente aqui no Brasil, né? Na nossa cultura brasileira, como por exemplo a Batalha do Riachuelo. Tem até uma loja com esse nome famoso, Riachuelo, mas poucos sabem que houve uma batalha muito grande do Riachuelo, né? Inclusive das esquadras, né? As esquadras brasileiras contra as esquadras paraguaias. Então foi uma guerra de várias frentes e várias armas, não só as armas da infantaria, do exército e da cavalaria, mas também as armas marítimas, né? Batalhas marítimas, né? E o Brasil tendo a armada que era muito famosa, né? Que conseguia rivalizar inclusive da Inglaterra. E tem uma banda de metal, se vocês curtem um bom rock, né, de metal brasileira, que faz várias músicas, inclusive algumas até em inglês, contando sobre a história do Brasil, e eu acho um trabalho brilhante e muito legal de divulgar a história do Brasil no estrangeiro em forma de rock, de metal, que se chama Armada. Né? Tem aqui no YouTube, vocês encontram as músicas dele, tem uma música que é sobre Canudos, tem uma música que fala do Dom Pedro II, né? Farewell, The Last Farewell, né? O último adeus, aí fala daquele episódio do Dom Pedro II, quando é exilado por conta da proclamação da República, ele leva um travesseiro com terras brasileiras, né? E joguem no meu caixão as terras do meu país, né? Muito bonita a banda, com várias músicas legais, que contam a história do Brasil e divulgam no exterior, e algumas até em inglês, né? Para que o mundo inteiro possa entender da importância da história do nosso país, não só do Brasil, bem como dessa região que nós vivemos, que é a América do Sul, né? O mundo inteiro conhece a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil dos Estados Unidos, entre Norte e Sul confederado, né? Mas a gente tem um conflito de expressão semelhante, né? Aqui na América do Sul, que fica muito subalterno para o mundo inteiro e infelizmente pouco falado, né? Inclusive para nós mesmos brasileiros, né? A versão da Guerra do Paraguai que é contada no Paraguai, ela é totalmente diferente do que é contada no Brasil, Uruguai e Argentina, né? A Tríplice Aliança vai puxar a sardinha para a Tríplice Aliança e o Paraguai vai puxar a sardinha para o Paraguai. E tem um documentário que se chama Guerra do Paraguai, muito bacana, muito legal, do Silvio Beck. Silvio Beck foi um grande cineasta brasileiro, né? Se não me engano ele era catarinense, não sei se ele é, mas ele era do sul do Brasil, né? E ele foi aquele que fez o documentário Rádio Auriverde, que era um documentário sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e um grande filme muito famoso do cinema nacional, que é o Aleluia Gretchen. O Aleluia Gretchen, que conta a presença do nazismo no Brasil, no sul do Brasil, né? E ele, como uma pessoa descendente de alemão do sul, eu vi uma entrevista dele que ele falou que ele queria se redimir com o Brasil fazendo esse filme, né? Envergonhado de seus descendentes, de seus ascendentes terem trazido esse partido para o Brasil, e ele fez esse filme Aleluia Gretchen. É um dos meus cineastas favoritos, porque numa época que o Brasil fazia porno chanchada, fazia um monte de besterol no cinema brasileiro, ele era uma pessoa que fazia esses grandes documentários, esses grandes filmes, e ele fez justamente um filme que se chama, tem aqui no YouTube, né, A Guerra do Paraguai, que ele foi até o Paraguai e entrevistou historiadores intelectuais paraguaios contando a versão deles sobre o conflito e historiadores brasileiros contando a versão dele. Então ele mostra a narrativa, né, ele mostra as visões desse conflito, tanto do lado do Paraguai quanto do lado do Brasil também, né? Uma coleção que eu acho muito bacana é a coleção Episódios Militares, da Biblioteca do Exército Editora, a Bibliex. Eu passei praticamente toda a minha adolescência frequentando as livrarias sebo, né? E os sebos eu conseguia essas pepitas aqui, né? E essa coleção de episódios militares fala muito dos episódios da Guerra do Paraguai, feitos heróicos, né, do Exército Brasileiro. A história militar mesmo, mundial, e principalmente a história militar brasileira por meio da Biblioteca do Exército Editora, né? E aqui ele conta, né, aqui ele vai contando episódios, né, da Guerra do Paraguai, pela visão dos participantes, os soldados brasileiros e generais brasileiros, né? E aí ele fala dos irmãos Lira, uma locomotiva de guerra, né?
vai falando de todos esses, né? Vai falar do Humaitá, fala do episódio do Humaitá nesse livro aqui. Ele tem vários números, né, nesse episódio militar, da história militar brasileira, né? E um outro livro muito legal dessa coleção também, que eu acho que é um clássico da literatura militar brasileira, é aquele livro que conta a campanha de engenharia, né, da parte de engenharia do Exército Brasileiro, que é o Quebra-Canela. É um livro que fala da participação do regimento de engenharia no norte da Itália, né, durante a Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas. O Quebra-Canela é um trabalho brilhante para entender a participação do Brasil nas campanhas do norte da Itália, né? E essa coleção ela fala muito dos episódios da Guerra do Paraguai, por ser a guerra de maior expressão que o Brasil participou e a nossa grande guerra patriótica também, né? E principalmente os episódios do Exército de Caxias, do Duque de Caxias, né? Falando inclusive de coisas pessoais dessa figura tão importante, né? Luiz de Alves Lima e Silva, e também do grande general Osório também, né? Afinal, o que foi a retirada da Laguna? Né? Logo no início do conflito, o conflito começa em 1864, em 1865 as tropas paraguaias, a cavalaria paraguaia pessoalmente, invade o Mato Grosso, né? Então é uma invasão do território brasileiro por parte dos paraguaios, e então uma coluna do exército brasileiro, né, ele marcha desde o Rio de Janeiro e de Uberaba também, vindo de Minas Gerais, vai naquela direção para lutar contra os paraguaios, mas a coluna que ali estava foi obrigada a se retirar, então daí tem a retirada da Laguna. E essa marcha, ela foi uma marcha muito heróica, porque eles enfrentaram a fome, doenças e uma série de coisas, né? Então ela foi imortalizada na literatura pelo Visconde de Toné, né? E tem a música do Guerra Peixe, César Guerra Peixe, que é uma marcha muito famosa, né? Que ficou muito famosa. Ele imortalizou esse episódio, que a meu ver, embora se tenha a Batalha do Paissandu, a Batalha do Riachuelo, é a parte da história da Guerra do Paraguai que eu mais gosto, né? Eu acho mais heróica, assim, né? E tem o Porto de Canuto. O Porto de Canuto tem um monumento até hoje simbolizando essa retirada da Laguna, né? Enfim, é muito interessante mesmo essa parte da história brasileira, porque são feitos heróicos, né? As pessoas tendem a justamente sempre olhar o Brasil como um país pacífico, um país que não tem guerras. Até a palavra guerra ela é sempre muito evitada na história do Brasil. Se fala muito em sabinada, cabanagem, balaiada, né? Então a palavra guerra ela é usada duas vezes que eu saiba, né? Que é a Guerra do Paraguai e a Guerra de Canudos, né? Então a palavra guerra é empregada só nessas duas vezes. No resto dos nossos eventos é intentona de 35, cabanagem. Então se tenta sempre evitar a palavra guerra e revolução no Brasil. E o Brasil tem um histórico bélico muito considerável. Pô, a gente foi o único país da América do Sul a enviar tropas para lutar na Segunda Guerra Mundial, na Itália, os nossos gloriosos pracinhas e tudo mais, né? Então é uma coisa que tem que se considerar, né? Então no contexto da guerra eles formaram vários batalhões de voluntários que ficaram conhecidos como voluntários da pátria, né? Que participaram das batalhas do Tuiuti, Paissandu, todas essas batalhas grandes da Guerra do Paraguai, né? E aqui em São Paulo, na cidade onde eu nasci e vivo, né? Tem um grande quartel, que é o Quartel Voluntários da Pátria, né? Que é o quartel da Avenida Alfredo Pujol, se não me engano, fica na Cruzeiro do Sul, na Alfredo Pujol, na zona norte de São Paulo, lá perto do bairro de Santana, e eu fui um voluntário da Pátria no CPOR, né? Mas não cheguei a servir. Na época, infelizmente, tinha um desgoverno, né, que não destinava verbas e sucateou praticamente as Forças Armadas, e aí eu fui voluntário, passei no teste físico, passei no teste escrito, e no dia que eu fui incorporar, que eu fui receber a boina, né, já tinha até tirado a farda, né, já tinha até feito a farda, as medidas da farda, o calçado, a bota e tudo. Quando eu fui receber a boina para incorporar,
eu fui dispensado por excesso de contingência, né? E eu, como um voluntário da pátria, a pátria não quis o meu serviço voluntário, infelizmente. Mas a gente pode fazer esse serviço voluntário de uma outra forma, né? Principalmente na questão intelectual, né? Escrevendo, produzindo literatura, fazendo vídeos como esse, que não deixa de ser uma forma de contribuição, né? Para um todo, né? E para uma visão de Brasil mesmo, né? Então, os voluntários da pátria não são necessariamente aqueles que disparam projéteis, né? Mas também que fazem outros tipos de trabalho, principalmente os artísticos e intelectuais também, né? Enfim, eu acredito que o cinema deixa a desejar muito, né? De retratar esses eventos da nossa história, né? Eu acho que a gente deveria focar em produções cinematográficas e dramatizações com eventos maiores da nossa história, né? Embora você tenha filmes como Independência ou Morte, alguns filmes assim, mas são muito antigos. Eu acho que com a tecnologia de hoje seria muito legal a gente fazer filmes, não com essa questão ufanista, com essa questão de megalomania, de nacionalismo exacerbado, não nisso, não estou dizendo isso. Mas retratar os eventos da nossa história, né? Sair um pouco dessas comédias água com açúcar, meio besterol que o pessoal faz, e esses filmes que sempre retratam questões sociais do Brasil, de violência e tudo, que são importantes? São. Mas tem toda uma história do Brasil que poderia ser retratada na dramatização e no cinema também, que infelizmente deixa a desejar, né? Enfim, então não dá para falar do conflito inteiro, né? É um conflito, talvez o maior conflito que o Brasil já participou. O número de baixas brasileiras, o número de baixas do conflito inteiro, na verdade, alguns falam que foi entre 135 mil a 200 mil. A Guerra de Secessão dos Estados Unidos foi 500 mil, foi mais ou menos 500 mil pessoas. Então foi um conflito de expressividade muito grande, né? Quase o número de mortos da Guerra de Secessão, e pouco se fala, né? Paraguai, ele, embora fosse uma potência na época de Solano Lopes, era uma potência apenas para a elite crioula, né? Dos descendentes espanhóis, porque a maioria do povo indígena era paupérrimo, os produtores de mate, por exemplo, vendiam mate a 1 centavo, e quem ganhava com a exportação do mate era justamente a elite descendente de espanhóis, né, do Paraguai, como até hoje é na América Latina, né? A distribuição de renda é muito deficitária, então mesmo grandes potências, até como o Brasil, a renda fica concentrada na mão de poucos, e a maioria, e principalmente o produtor rural, ganha muito pouco, né? E tendo que produzir em larga escala para poder compensar o dinheiro investido e tudo mais, né? O Paraguai, então, desde então, ele foi aniquilado, destruído, né? O Solano Lopes foi capturado, e para os paraguaios é um episódio muito triste, porque a figura do Solano Lopes é uma figura quase que de um Napoleão deles, vamos dizer assim, né? E um fim inglório, um caudilho tirânico também, né? E o Paraguai, então, ele nunca mais se reergueu, né? Nunca mais chegou, talvez, naquela oportunidade de se tornar uma grande potência, né? O Brasil hoje tem uma ponte com o Paraguai, que é a ponte da amizade. Se fez essa ponte celebrando a amizade entre os dois países, né? Temos uma comunidade muito grande paraguaia em São Paulo, principalmente, mas no Brasil como um todo, Mato Grosso, nas fronteiras ali, bem como existem muitos brasileiros que moram no Paraguai também, em Assunção principalmente. Então são dois países que devem olhar para trás tentando curar essas feridas, esquecer essas feridas, ao invés de reabrir essas feridas, né? Enfim, e a visão preconceituosa que os brasileiros têm em relação aos paraguaios, sobretudo a sua economia, falando que eles fazem produtos de baixa qualidade e tudo, ela é uma visão muito reducionista e muito preconceituosa, da mesma forma que a visão que alguns paraguaios têm dos brasileiros, chamando por questões até racistas que vêm dessa época, é uma visão que deveria ser superada e acabada em nome de uma América unida, uma América que também teve outros conflitos, como a Guerra do Pacífico entre Chile
e Peru, né? E nessa guerra do Pacífico a Bolívia ficou sem a sua saída para o mar, né? Então você ainda tem disputas e visões preconceituosas por questões não só étnicas, mas até econômicas na América do Sul ainda, né? Os chilenos têm um preconceito em relação aos peruanos, em relação aos bolivianos. Os bolivianos, por ser talvez o país mais pobre da América do Sul, tem uma comunidade de imigrantes muito grande em todos os países, seja na Argentina, no Uruguai, no Brasil. E os brasileiros não olham para os bolivianos, alguns, né, da mesma forma, como um irmão, como não se reconhece como o mesmo povo praticamente, né? Durante o regime militar, o Brasil construiu a usina de Itaipu, né, que fornece energia para boa parte do território brasileiro e também para o Paraguai. Então é mais um sinal de amizade, além da ponte da amizade, essa tentativa, né, essa construção em conjunto de uma usina hidroelétrica que fornece energia, né, é o símbolo do progresso, o símbolo do modernismo, né, trazendo luz, iluminação a esses dois países que tiveram suas desavenças no passado, mas que hoje estão juntos, né, e tentam construir juntos medidas e políticas para um futuro de paz, ao invés de um futuro ao invés de um passado, né, aliás, ao invés de um passado beligerante, né? E eu acho que essas diferenças devem ser superadas em nome de uma hispanidade, talvez, né, que vai englobar a todos, para a gente ter uma América, não digo abolir fronteiras, não estou falando isso, mas que a gente possa dar soluções para o mundo de uma América do Sul, principalmente, mais unida, que trabalha mais em conjunto e que deixa essas diferenças de lado, principalmente, né, em nome de um bem comum, talvez em nome de um modelo de civilização diferente, né, que a gente tem muito a contribuir para o mundo fazendo isso, né. O Paraguai recentemente ele se recuperou muito bem economicamente, tem um governo liberal, né, dizem até a esquerda fala que o governo do Paraguai é um governo de direita e reclama muito, mas ele reduziu muito o tamanho do Estado e o Paraguai se tornou um país, cresceu muito economicamente nos últimos anos, né? Inclusive foi modelo o Paraguai aqui na América do Sul das medidas na pandemia de Covid, né, que eles adotaram sobretudo, né? E é isso, o Paraguai tem se recuperado, tem uma carga de impostos menor que a do Brasil, né? Tem produtos mais baratos que o do Brasil, né? Um estado mais enxugado do que o estado gigantesco brasileiro. Então o Paraguai hoje é um país que tem muito a contribuir para o mundo também, e a gente deixando essas diferenças de lado poderemos construir um futuro em uníssono, né? Unidos, toda essa América, deixando as diferenças de lado e procurando olhar nos nossos vizinhos mais naquilo que nós convergimos, naquilo que nós nos reconhecemos, do que naquilo que nós divergimos, né?